E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Pedro Cerqueira, de Biologia, tá ok? Para vocês aí da turma do Essencial Curso, eu estou passando agora uma atividade para vocês irão receber. Essa atividade é valendo nota. Então, é uma atividade com 5 questões de múltipla escolha, tá ok? Aí você vai marcar o X em uma questãozinha só. Qual o assunto, professor? As células. Então, eu tenho aqui um breve resumo, não dá tempo de ver em um dia só tudo sobre células. Mas o que são as células, pessoal? Como é que a gente está aqui hoje? Como é que as plantas estão se formando? Como é que estão se multiplicando outros seres vivos, como fungos protozoários, bactérias? Professor, e os vírus? Os vírus não são formados por células. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Bem, primeiro, Deus abençoe a todos vocês, tá ok? Hashtag fique em casa. Por que em casa? Porque vocês estão evitando pegar o coronavírus, o Covid-19, que já existe, tá? Desde a década de 60. 1966, foi desenvolvendo até agora, e agora está mais forte ainda, devido ao clima, a mudança de temperatura e a mudança genética, tá? A mudança genética, a gente vai falar sobre isso também. A mudança genética é alterações e mutações devido os vírus entrarem em outros seres, em outros mamíferos, como no caso do morcego, se eu não me engano, foi um morcego que começou a desenvolver esse vírus, e dizem por aí, né, muitos cientistas, a mídia às vezes exagera, mas eu acredito. Por quê? Porque existe cruzamento de material genético. Pode ser que não exista um cruzamento entre um macaco e uma onça, claro, né, são espécies diferentes, mas se eu pegar uma célula, o material genético de uma célula e tentar cruzar com o material genético do morcego, né? De uma célula do morcego e cruzar com o material genético, usar o código genético de um morcego, de uma célula do morcego em um réptil, numa cobra, é o caso do desenvolvimento da mutação genética do coronavírus, né? Bem, mas muita gente fala que a China come tudo, né? Todo tipo de animal, comeram morcego, e essas pessoas começaram a desenvolver no seu próprio material genético o vírus mais forte ainda, mais potente. Está destruindo aí toda a imunidade do seu corpo. Essa imunidade são os soldadinhos, né? São os anticorpos que protegem a gente de qualquer tipo de vírus. Mas os vírus, quando ele está mais forte, quando ele está se multiplicando muito rápido, que a velocidade desse corona aí está matando, cada dia aumentando, até chegar ao pico, né, ao topo, e começar a diminuir. Por que está diminuindo, professor? Não era para aumentar mais, porque as pessoas estão se cuidando, não estão transmitindo os vírus. Outros estão no início tendo os sintomas e procurando ajuda médica. E é assim que a gente começa a realmente se precavendo, né? A gente começa se precavendo, a gente fica em casa, a gente se alimenta bastante de líquido para poder ficar com a nossa imunidade mais forte e muitos nutrientes. Aí muita gente chega com receita: água com limão, faz um chazinho, todo dia como uma maçã, faz bem, mas não vai curar do vírus não. Porque o vírus ele chega, entra na sua célula, quando ele passa pelos anticorpos, né? Faz de conta que é um quartel. O seu corpo é um quartel que está cheio de soldados, cheio de anticorpos. O vírus é um bocado de bandido que entra no quartel e vai querer ir direto à sala de lá do quartel, vamos falar do coronel, para poder exterminar o coronel. Ele vai diretamente no coronel, mas para chegar lá tem que passar por um bocado de soldados. Então os vírus ele passa pelas suas células, ele rompe a parede celular. Não, porque nós não temos parede celular, pessoal, só as plantas. Vou falar também sobre isso. Então ele passa pela membrana plasmática, que ela protege, tá? A célula, protege o citoplasma, as organelas, são os órgãos das células, e protege o núcleo, que tem um material genético, que está lá o tesouro, que justamente os vírus, eles querem. Os vírus, eles não querem destruir você, ele quer se multiplicar. Ele quer chegar lá, colocar o material genético dele no núcleo da célula, injetar o material genético dele, juntar, unir o material genético dele com o nosso, os seres humanos, e destrói a célula se multiplicando por milhares de vírus. Para quê? Para poder ele se proliferar, para poder ele começar a dominar, entendeu? Dominar tudo o vírus. Então, temos vários vírus, tem a gripe, virose, tem vários vírus aí, e a gente já ouviu falar, vocês já ouviram falar aí do H1N1. Esse é o vírus mais forte do que o Covid-19, tá ok? Mas está tendo a campanha de vacinação, está tendo uma tabelinha aí da campanha de vacinação, tá? Inclusive, a partir de, se eu não me engano, do dia 4 de maio, é para a galera da idade de vocês aí, até mais ou menos uns 29 anos, ou até
até 50 anos, eu não lembro direito da tabela, mas a partir do dia 4 de maio tem a vacinação, tá ok? Para vocês se vacinarem contra o H1N1. Muita gente está morrendo aí, a gente acha que é só do Covid, mas não é. Muita gente que está com doença crônica, já está com os seus órgãos todo comprometido, os vírus conseguiram chegar até o seu corpo, dominar, destruir a sua imunidade e você não morre por causa do vírus. Você morre com outra doença causada porque os vírus destruíram a sua defesa. Aí qualquer tipo de micro-organismo entra no seu corpo e destrói o resto, tá ok? Então não vamos culpar o vírus do HIV, porque quem faz sexo, aí culpa o HIV, se transforma em AIDS. Não, o vírus ele está lá para reproduzir, galera, tá? Ele não está lá para dizer, eu vim aqui para desenvolver a AIDS em você. O HIV ele entrou em você, o HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida. Ele entra em você para poder desenvolver, depois de 2, 3 anos, a síndrome, tá, da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, que ao contrário fica SIDA, né? SIDA, S-I-D-A. Então aqui as células, ela está a mercê de qualquer tipo de vírus. Bem, o assunto não é vírus, é células. As células elas são importantes porque são unidades microscópicas que ela desenvolve o tecido. Que tecido? Sua pele. Que tecido? Tecido muscular, tecido nervoso, tá? O que mais que ela desenvolve, professor Pedro? O que é que as células desenvolvem? Ela desenvolve o sangue, as hemácias. Como é que você leva um corte e começa a fechar, cicatrizar? Cria uma casquinha, uma ferida. Esse ferimento ele vai ser totalmente cicatrizado, fechado, devido à coagulação do seu sangue. O seu sangue ele vai começar a ficar durinho, né? Gelatinoso, depois fica durinho, vira uma casquinha, porque ele vai morrendo. Todas as células do nosso corpo, a cada dia a nossa pele vai mudando as células. A cada dia, a cada 24 horas, pessoal. Então a gente está sempre... Como é que isso desenvolve, professor? A multiplicação das células? Através da alimentação, pessoal. Quanto mais você come, mais você fica forte. Porque vai desenvolver mais tecido muscular, mais tecido ósseo, mais tecido do sistema nervoso. Ajuda você a pensar, ajuda você a fazer todo tipo de atividade, tá? Trabalhar, fazer exercício. Porque o alimento ele é um combustível para desenvolver mais células. E essas células formam um tecido, o tecido vão formar os órgãos vão formar o sistema de um corpo, tá? Só estou falando de seres humanos não, estou falando de tudo que tem vida, animal, planta, tá? Micro-organismo em geral. Então ele vai formando o tecido, aí o tecido forma os órgãos formam o sistema forma o corpo completo de um ser vivo, tanto animal como vegetal e outros seres micro-organismos aí, tá ok? Então, as células elas são caracterizadas em procariontes e eucariontes. O que são os procariontes? Procariontes, ela não tem isso aqui, ó, núcleo definido, o núcleo é uma bolinha. Tá vendo? Aqui dentro tem um DNA, tanto da célula da planta, do vegetal, como de uma célula animal. Ele tem um DNA, tá? DNA é aquela dupla hélice. Vou desenhar aqui pequenininho para vocês terem uma ideia. Aqui dentro do núcleo fica o material genético DNA, tá ok? DNA. O que é o DNA? DNA é o ácido que desenvolve uma cadeia de letras que vai formar, tá, substâncias. Essas substâncias são formadas por açúcares e esses açúcares eles vão desenvolver um código. Esse código é único na sua vida, por isso que somos seres diferentes um do outro. A gente pode ter um irmão gêmeo, tá ok? Mas o código genético do seu irmão gêmeo é diferente do seu, tá ok? Como assim, professor? O irmão pode ser gêmeo, pessoal, mas a morfologia, tá, vai ser diferente. O que é morfologia? É o estudo de todo o seu comportamento, de todo tipo de substância que vai desenvolver sua estrutura física e emocional, tudo em você. Diferencia tudo o material genético, tá? Não é só as características físicas não. Eu sou igual ao meu pai, fisicamente, mas eu sou totalmente diferente dele. Mas muita gente fala, você é igual ao seu pai, tem as qualidades dele. Qualidade a gente adquire com o tempo, com a convivência. Até uma criança, quando ela é adotada, recém-nascida, ela pega as características quase idênticas, né, genéticas, quase. Por quê? Porque ela não veio daquela família, ela foi adotada, mas ela se acostuma com aquela família, com aquela vida, e ela começa a ter a formação, tá? O intelecto, a cultura e o desenvolvimento físico e até mental daquela família que adotou ela. Então é a criação que faz a gente se parecer. Por isso que a educação, tá, depende muito da família. A escola não vai educar ninguém não. Quem vem com essa história de educação educa, mentira. A educação ajuda a você a progredir, para você se educar em casa e com outras pessoas. O que é que educa também? A socialização. Você ter contato com outras pessoas, isso aí consegue. Se você está no meio, pessoal,
num ambiente que tenha pessoas que falem palavrão, que falem, que usem entorpecente, droga, que viva do crime, você vai se tornar um membro da... Ah, professor, não vou não me tornar um membro daquela cultura não. Vai, que você está naquele ambiente, a não ser que você se mude. Ou seus pais tirem você pequenininho daquela região e você vai morar em outra região. Não é preciso sair do seu bairro. Tem uma rua ali no seu bairro que é melhor do que a outra, assim, o ambiente que eu estou falando, é menos perigoso, né? Sai de um bairro e vai para outro, entendeu? Mas o que é que tem a ver com as células? As células se acostumam com o ambiente, elas se acostumam. Então todas as células, principalmente das plantas, elas se acostumam com o calor, com o frio. Nós, seres humanos, a gente não consegue o frio em excesso e o calor em excesso. As células são destruídas, a gente perde líquido, a gente morre desidratado. A gente precisa de metabolismo funcionando. Então, para isso, para funcionar o metabolismo, precisa de nutrientes, precisa de água. Então, as células têm um corpo formado aproximadamente de 85%, muita gente fala que é 90%, mas 85% de água, aproximadamente. O corpo da célula é formado todinho, esse espaço todinho grande aqui da célula, o corpo dela é o citoplasma, tá? Aqui dentro ficam os órgãos, as organelas, que cada uma tem uma função. Uma tem a função de digerir nutrientes, outra tem a função de respiração celular, que é a mitocôndria, e assim vai. São vários tipos de organelas. Como a gente não está vendo organelas, que é muito complexo, numa videoaula, a gente só está vendo só a formação de uma célula, como ela se forma e como é que ela está dividida aqui, o corpo dela, fisicamente. Qual a diferença da célula animal de uma vegetal? Ela, na sua membrana plasmática, ela não tem a parede celular. Coloquei aqui, a parede celular. O que é a parede celular? A parede celular é uma estrutura a mais que protege a célula da planta, do vegetal, de perda de líquido. Ela está levando o sol direto, 24 horas aí. A meio-dia, se a gente for para o sol, a gente começa a suar. A planta está lá, meio-dia, sequinha, porque ela armazena água, ela armazena líquido para poder se alimentar. Ela se alimenta, ela é um ser autotrófico, produz seu próprio alimento. Enquanto essa daqui, ó, a nossa célula, ela começa a perder líquido. Qual é a célula do corpo que a gente perde líquido? Todas. A gente vai desgastando. Célula do osso, célula do tecido epitelial da pele, a gente vai suando, a gente só acha, o couro da cabeça está saindo líquido. Então, tem nutrientes aqui que formam o cabelo, que começam a perder líquido. Então a gente começa a ficar desidratado, tonto, dor de cabeça, com náuseas, vontade de vomitar, enjoado. Por quê? Porque a gente não tem parede celular, a gente não produz nosso próprio alimento. Então a gente tem que perder energia para repor energia. Entendeu, galera? Então, se a gente perde energia, é porque a gente precisa, somos seres heterotróficos, precisamos de outros seres para a gente se alimentar. A gente precisa da planta. As plantas elas têm nutrientes muito ricos em cálcio, potássio, fibras e outros tipos de substâncias, tá? Vitaminas. Então, a gente evita até se alimentar de vegetais por causa do gosto. O que dá o sabor é o sal e o açúcar, né? O tempero é o sal e o açúcar, é o tempero universal. Mas, de onde vem o sal? Da natureza não viva, é um composto inorgânico. E de onde é que vem o açúcar? Vem da planta, vem da glicose. A planta vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um vegetal, é um vegetal. Então, galerinha, olha só. Se eu tenho um citoplasma cheio d'água aqui, eu não vou perder essa água, esse líquido fica mantido para poder trabalhar o vegetal. Ele começar a processar alimentos e produzir alimentos, produzir substâncias para ele mesmo se alimentar, a planta, e para ela alimentar outros seres como nós. Aqui, na célula animal, ela só sabe consumir, a nossa célula só consome. Aí como é que você perde líquido? Dormindo. São 3 tipos de temperatura que a gente, de movimentos que a gente tem no nosso corpo, né? Movimento não, 3 tipos de energia, desculpa, 3 tipos de energia que a gente gasta para precisar de líquido e precisar de nutrientes. A energia mecânica, que é do movimento, a gente dormindo, ou a gente andando, ou se mexendo, se movimentando. A energia mecânica, a gente perde líquido e perde nutrientes. A energia elétrica, que é de tanto pensar. Eu estou pensando aqui para poder dar aula para vocês. Estou gastando energia, estou suando um pouquinho, está um pouco abafado o tempo. Mas eu estou suando. Como é que eu vou fazer para recuperar minha energia? Daqui a pouco o estômago ronca. Por quê? Porque o cérebro identifica que meu corpo está precisando de alimento. Aí, onde é que entra o alimento? Pela boca, que vai ser digerido aqui no meu sistema digestório. Quem é que vai digerir? O próprio órgão chamado estômago, intestino grosso e delgado.
Aí o que é que vai? Intestino delgado e intestino grosso. Tá? Na ordem para não... A ordem altera aí, viu, galera? A ordem dos fatores altera. Então, por quê? Porque vem primeiro o estômago, passa pelo intestino delgado, que é aquela tripa, aquela fininha, e chega até o intestino grosso já sem quase nenhum nutriente. A gente libera, tá? Então, quanto mais a gente se alimenta, aí a gente vai ficando com mais energia. Então, a energia que a gente libera é a energia mecânica, que é do movimento, a energia elétrica do pensamento e a energia térmica, que é o calor. 3 tipos de energia que faz a gente pedir, necessitar de nutrientes. Beleza? Então, eu tenho aqui a membrana plasmática, que é a parte externa da célula, que protege a célula, tá? Envolve e protege a célula, tanto no animal como no vegetal. A membrana plasmática, ela envolve a membrana todinha, é uma membrana atrás da outra. Então essa membrana é uma pele que envolve outra pele que faz de tudo para que a gente não perca nutrientes nem água, né? Que a hidratação é o fator principal da gente estar vivo aqui hoje. Então a célula ela começa a digerir os alimentos dentro do seu corpo, aqui no citoplasma, tá? Entra o alimento, como entra o vírus, como entra uma bactéria, aqui é pela membrana plasmática, vai até o plasma. Chegando aqui no plasma, onde estão os nutrientes, né? Onde estão também todos os órgãos que as células precisam digerir o alimento, ele vai ser protegido pela membrana, o citoplasma. E dentro do citoplasma, que é uma gelatina fluida, o citoplasma é uma água meia durinha, tipo uma gelatina, né? Água dura, já viu? Água dura é gelo, mas é a meia molinha. Vocês interpretam como gelatina fluida, tá? Como uma geleia, como uma... Eu não vou falar ameba não, a moeba, que é aquela gelatina meia grossinha que as crianças brincam, né? De geleia, não. Essa daqui, ela é como se fosse um silicone, entendeu? É mais mole ainda, mais líquido. E dentro aqui do núcleo, que é a terceira parte da célula, é onde está o DNA e o RNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. É um ácido formado por uma ribose, por um açúcar, que vai formar nucleotídeos, que esses nucleotídeos vão dar as características genéticas do próximo ser. Então não adianta você falar que não é pai, você que é homem, você vai gerar um filho numa mulher aí, e essa mulher vai dizer que você é o pai, mas através do material genético do fio de cabelo, do material genético da mucosa bucal, né, que sai resíduos de célula da boca, através do seu sangue, através do seu espermatozoide, que é uma célula reprodutora, aí descobrimos que é o mesmo material genético, do cabelo, da pele, tudo tem o mesmo código, tudo tem o mesmo código, vamos supor. Eu engravidei uma mulher e ela disse que eu sou o pai, eu digo que não. Aí ela vai ter que tirar um fio de cabelo, o meu sangue, o meu espermatozoide, né? Muitos homens negam, dizem, não, aí ela espera o cara dormir para cortar o cabelinho, e fala assim, agora você vai assumir meu filho perante a justiça, porque material genético é uma prova de que aquele ser vivo é seu filho, seu descendente, tá ok, galera? Então não tem como esconder não, o código é único em você. Agora, de outras pessoas são diferentes também. Ninguém tem o código genético igual. A mesma coisa que a fechadura e a chave da sua casa. O vizinho não vai entrar na sua casa com a chave dele, porque a chave e a fechadura são diferentes, tá ok? Então, o código genético, como no filme Jurassic Park, estavam usando material genético de anfíbios, de sapo. Jurassic Park 1 foi o primeiro filme dos dinossauros que eu assisti, que eles falam sobre o DNA que tirou da cauda de um mosquito gigante que ele estava resinado, né? A resina de uma árvore passou por cima dele, ele chupava o sangue dos dinossauros, pousou numa árvore para descansar e a resina de uma árvore passou por cima do mosquito, o mosquito endureceu, não conseguiu fugir, aí ficou embalsamado lá, ficou conservado. Aí estudaram, descobriram, né, o mosquito, tiraram o material genético dele da cauda, que fica lá o código genético faltando alguns nucleotídeos, eles construíram geneticamente através, no filme, né, através do DNA de um sapo. E assim surgiu esse filme Parque dos Dinossauros, né? E eles só geraram fêmeas. E essas fêmeas começaram a desenvolver machos, começaram a procriar machos. E assim a espécie foi evoluindo e já tem o Jurassic Park 4 que ainda não foi lançado. Então, é assim, galera, é através do tempo, tá? Da evolução das espécies que as células elas vão se modificando. A gente assiste o filme X-Men. X-Men tem mutação genética. Muitos daqueles super-heróis ali têm poderes diferentes. E cada um tem um poder diferente de agir, tem uma resistência maior. A gente tira isso aí, um exemplo, como os atletas, tá?
os atletas como o Bolt aí, que ele corre pra caramba, ele desenvolveu no corpo dele a calcificação muito forte dos ossos, né? Porque ele se alimentava muito bem, começou a correr, começou a se alimentar, perdia líquido, tomava água, perdia líquido, tomava nutrientes, né? Então ele começou, o Usain Bolt, ele começou a ter resistência e as células começaram a se acostumar. Temos jogadores de futebol aí que nem o Bruno Henrique do Flamengo, raramente se machuca, porque não é porque é magrinho não, porque não está gordo não é porque ele está leve, ele se alimenta bem, ele se prepara bem. E a célula do corpo do jogador vai se acostumando, pessoal. Então uma célula doente, uma célula para encerrar aqui hoje, uma célula que está doente, que está dodói, é uma célula diabética, uma célula que ela realmente não consegue se multiplicar. Por quê? Tem um excesso de açúcar dentro dela, dentro do citoplasma. Ela se multiplica muito rápido? Não. Então a cicatrização vai demorar. E quando demora a fechar um corte, aí vai começar a entrar infecção, a entrar micro-organismo para causar uma infecção. E essa infecção vai ser generalizada, vai se espalhar pelo seu corpo todo, vai para a corrente sanguínea, vai chegar nos seus órgãos e leva você à morte. Então, só tomando antibióticos para poder eliminar as bactérias. Mas quando ela já vem desenvolver, já é tarde. Então, assim, pessoal, é isso, tá? As células. Citologia é o estudo das células. As células aqui estão divididas em 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O núcleo tem o material genético, o citoplasma tem as organelas e o material genético, para vocês lembrarem, tá? É o tesouro de cada célula. Cada célula da gente tem o mesmo DNA. Ele serve para a gente procriar, tá? Para dar continuidade à nossa espécie, à nossa descendência. Então, e o núcleo, né? O núcleo, membrana, que protege a célula, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aqui, membrana é uma camada. Cito significa célula. Plasma significa gelatina fluida. É a água, é o líquido que está no corpo da célula. E o núcleo, já está falando, é a parte principal de uma célula, de um ser vivo, tá ok? Valeu, galera. Fiquem em casa, se alimentem, tomem água. Dê uma lida aí no material que o André ele vai disponibilizar para vocês, tá? Tem um material, tem um resumo aí, tem atividade, dê uma lida. Vocês colocam o nome de vocês, tenta imprimir, tira uma foto, coloca o nome de vocês e a data e a turma do médio ou fundamental. Aí vocês mandam para mim, manda para o André vai dizer como é que vai funcionar direitinho aí, para poder eu dar o visto, fazer a correção, tá ok? Quem não entendeu, quem quiser entender melhor, dá uma olhadinha na internet, dá uma pesquisada, que célula não é difícil, é a gente querer só entender, focar células, não vai ultrapassar isso não, tá ok? Só se quiser, se tiver interesse. Então foca só nesse assunto aqui, são as células. Células são cavidades, são buraquinhos preenchidos com água dentro e um núcleo, tá ok? Já estou falando, unidades celulares. São várias, todas elas juntinhas, uma colada na outra, que formam um tecido. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a vocês aí, fiquem em casa. Se for para sair, que seja por uma necessidade muito séria, né? Se for para uma coisa muito séria aí. Um abração. Beijão.